Estamos aqui em mais um OneCast, podcast aqui do nosso One Ministério da Juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Eu sou o pastor Lucas e estou aqui com o pastor Pedro para a gente conversar um pouquinho hoje sobre um trabalho lindo que ele já tem feito fazem alguns anos em uma das comunidades carentes aqui da nossa cidade e falar um pouquinho sobre plantação de igreja, mas sobre igreja em locais mais carentes, mais necessitados também, né? Prazerzão, gente, estar com vocês. Lucas, obrigado de novo pelo convite. Imagina. Estou feliz demais de estar aqui com vocês e vamos estar conversando um pouquinho. Vamos sim. De aprender junto aí com você também o que Deus tem feito ali na comunidade do Parolim, através dessa igreja. Conta pra gente um pouquinho da história, né? De como começou esse projeto, como você trabalha aí também. Claro. Pedro. Nossa, na verdade foi um milagre de Deus na minha vida. Eu acho interessante como Deus trabalha, porque na verdade ele age por meio do nosso chamado, também trabalhando em nós, né? A gente vai achando que a gente está indo para fazer, para abençoar, mas na verdade ele está trabalhando toda uma estrutura na gente, forjando, né, a nossa vida. E eu estava aqui, né, trabalho na One, mas o pastor Michel ele me desafiou na época para estar cuidando do ministério de evangelismo aqui da One, e nós tínhamos o projeto, né, Novos Sonhos, que é conduzido pela esposa do pastor Michel, ali com a escola de balé Dom, né? E na época foi feito um contato com a missionária Jaqueline, que trabalha no bairro do Parolim, para acolher meninas, né, do bairro. Foi feita uma seleção dessas meninas, começaram as aulas de balé. E então a gente conseguiu um espaço, um barracão lá. O pastor Michel foi a primeira vez pregar lá. Quando ele pregou pela primeira vez, puxa, ele viu, olha que bacana, foi pregar para os pais, né, das crianças que estavam se surgindo ali, o projeto social, né? E então ali ele pregou uma vez, na próxima já me chamou, a gente incluiu como um dos nossos projetos que a gente ia manter, que a gente ia cuidar, né, aqui como evangelismo e social da One. E nisso eu comecei a ir pregar nessas reuniões mensais. E incluímos, a Jaqueline, missionária, tem agora 25 anos, um projeto de futebol na comunidade, né? E nós incluímos esse projeto também, né, para fazer esses cultos, essas reuniões, e começou a ser muito evangelístico. E de repente o Espírito Santo fala com o pastor Michel e junto fala comigo, e quando a gente vê, a gente fala, é ali porque é para fazer uma igreja, né? A gente foi falar lá com o líder comunitário que estava fazendo a gerência dos barracões na época, né? Empresta pra gente, né, nos domingos, uma vez por mês, fazer um culto, porque a gente quer fazer uma igreja aqui. Pastor Michel se empolgou, falou de púlpito, né? Chegou pro dono do barracão, ele ficou bravo. Como assim uma igreja, né, no meu barracão, né? Não tô entendendo esse negócio. E aí, na verdade, as netas dele, ele é super conhecido, um querido, pastor Rodolfo, ele foi entender toda a situação que estava acontecendo, que era da Primeira Igreja Batista, um trabalho sério. Nós conversamos com ele, conhecido da Jaqueline, e nós começamos a fazer o trabalho mensalmente com essas famílias, e depois começamos o processo de plantação de igrejas. Eu comecei a me aprofundar no tema, orar, e mergulhando na comunidade, e aí Deus foi conduzindo. Passou a ser quinzenal os encontros, e depois semanal. Mas aí ele cedeu o barracão? Então, daí nesse processo, a gente ficou... É um espaço que tem 5 barracões. Nesses 5 barracões... Que estavam parados na época. Eles estavam sendo usados pelo... o líder comunitário usava um. Outros 2 estavam abandonados. E outros 2 pertenciam à estavam sendo alugados à prefeitura para ser o mercado da família que tinha lá, né? E então a gente começou os trabalhos em um que ele cedia uma vez por semana. Com a seriedade do trabalho que foi feito e Deus abençoando, o pastor falou, não, um é de vocês e vocês podem usar. Pastor Rodolfo, dono do barracão. Quantos dias quiserem também. Quantos dias vocês quiserem. Depois ele pegou, se vocês conseguirem reformar e tal,
pega 2. Uhum. E aí a gente ficou com 2, foi uma alegria, fomos indo, trabalhando. Daqui a pouco 3, pega 3, né? E então, isso tudo, né, com o passar dos anos, Uhum. a igreja foi crescendo, as coisas foram crescendo. Nós abrimos diversas frentes sociais. Nós temos o trabalho com balé, né, do Novos Sonhos, com cerca aí de 60 meninas no projeto. Agora com a pandemia as coisas estão difíceis, mas elas estão fazendo aulas remotas, né? O projeto do futebol com 90 meninos e algumas meninas. Temos o projeto de informática, temos o projeto de reforço escolar, temos o projeto de tecnologia também. Temos aí o projeto de marmitas, né, que é o projeto Mesa, e diversas outras frentes que a gente tem de auxílio emergencial, não é o do governo, tá? Mas a gente constrói casas, fazemos várias coisas e a comunidade começou a comprar a nossa ideia e de repente a gente começou a querer investir atrás do terreno. Tem um gramadão, a gente falou, puxa, queremos construir um campo de futebol ali, né? De repente, conseguimos, né, começar com o sonho do campo de futebol, mas fomos fazendo no braço, não foi dando certo, de repente Deus abençoou. Vieram os recursos. Vieram os recursos, hoje temos uma cancha sintética de primeira. Linda, inaugurada ali, e já quando deu uma aberturinha a gente já conseguiu fazer alguns treinos com os meninos evangelísticos, coisa linda, e Deus tem abençoado grandemente. E por fim, Deus tocou o coração do pastor Rodolfo, dono do barracão, que cedeu os 5 barracões pra gente. E a gente está na fase agora que nós fizemos o projeto e vamos começar a construir finalmente o templo fixo e todos os espaços. Temos um espaço kids, ganhamos um espaço infantil inteiro pra gente, com várias coisas de brinquedos, né? Todas as questões, infraestrutura nossa, tá uma coisa assim que a gente não acredita. O espaço físico que a gente tem ali é maravilhoso. E o que Deus tem feito nas vidas ali. Para quem anos atrás não tinha nada, né? A gente não tinha nada. A gente chegou ali com a cara e com a coragem, né? Em uma comunidade que a gente não conhecia, uma comunidade que tem seus muitos desafios, né? E até hoje falando a em gente desafios, vê assim, Deus... Perdão, mas até falando em desafios, para você, com a experiência agora, né? Não só as literaturas, mas a vivência também, quais são os maiores desafios? Não só no Parolim, mas para quem... para alguma igreja que quer começar um trabalho em uma comunidade mais carente, para algum pastor, líder, uma pessoa talvez até, que queira talvez começar um trabalho assim também. Perfeito. Eu acho que o primeiro grande desafio é o povo numa comunidade carente, ele precisa entender a sua dignidade e ele precisa entender a sua filiação em Cristo Jesus. Porque quando você chega para fazer um trabalho lá, muitas vezes a gente chega arrombando tudo. E isso, na verdade, é um perigo. Eu me lembro no começo do trabalho, as pessoas elas não olhavam a gente no olho. Quase como se elas tivessem um medo ou um sentimento inverso. Como se a gente tivesse entrando num território e não prestando atenção. Quando que isso foi quebrado? Quando a gente começou a chamar as pessoas pelo nome. Quando a gente começou a conhecer as casas. Quando a gente começou a entrar nas casas, a dar atenção vida por vida. E aí a gente vê que muitas vezes a gente trata só o alívio da pessoa. Eu tô com fome. A gente vai dar uma cesta básica. Eu tô com uma necessidade. A gente vai e entrega alguma coisa, achando que isso vai gerar um vínculo. Mas Jesus nos chamou para fazer discípulos. E a caminhada do discipulado é aquela caminhada que a gente segue o mestre até ficar com a poeira da sandália do mestre suja na gente, né? E quando isso foi quebrado na nossa mente, foi uma revolução. O meu jeito de pregar eu tive que mudar. Porque eu vi que a forma como eu me comunicava
lá na congregação era diferente do que a forma como eu pregava aqui na PIB. Uhum. Eu precisava pregar quase como se fosse uma conversa, citando o nome das pessoas que estavam lá, citando nomes. Interagindo então, mais, assim. Interagindo. Então, as pessoas na comunidade, elas precisam desse impacto pessoal, que é o discipulado de Cristo que vai trazer. Eu acho que isso foi uma quebra de paradigma muito grande para mim e na minha vida. Uhum. E fazer elas entenderem que não existe diferenças entre nós. Uhum. Embora as classes, o social, tantas coisas tentem criar um impeditivo entre a gente, a barreira que Cristo quebrou na cruz é tão grande que faz nós sermos um. Isso que só a Igreja de Jesus Cristo tem poder para levar para essas pessoas. É muito bonito, porque através de Jesus você não tem mais diferença de raça, Nada. de gênero, de classe social, o financeiro, propriedade privada, tudo isso é quebrado em Jesus. Eles têm o cara, é o rico, é o pobre, é o judeu, é o gentil, então não existe essa diferença. Né? Exatamente, Lucas. Eu contando uma experiência agora, e em nome de Jesus, isso não é para minha glória, né? Eu estava caminhando no Parolim esses dias atrás, e eu fui atender uns meninos, e eu cumprimentei eles, e uma moça viu de cima de uma casa, né? Eu cumprimentando, chamando para o discipulado, ela sabia do que se tratava, esses meninos. Nem todos eram coisas boas, outros vinham de realidades difíceis. E essa mulher, ela me viu, e ela viu uma pregação do pastor Michel, que ele me fez passar vergonha aqui, que ele falou que eu nasci em berço de ouro. E daí, mas eu tava lá na comunidade andando na rua, né? E daí a mulher, ela né, me chamou de cima e falou assim, olha, eu quero dizer que é uma alegria ter você aqui com a gente, porque você veio para o lugar onde muitas pessoas não querem estar, você caminha no meio da gente, mesmo sabendo da realidade aonde você veio, e dá para ver que você tem amor por nós. Então, obrigado, pastor, por você estar aqui. Nossa, que bonito. Eu cheguei e eu comecei a chorar na igreja, porque aquilo quebrou meu coração e quebrantou meu coração, porque eu sei que às vezes cansa. É difícil. Sem lutas, são batalhas, né? Trabalhar em comunidades difíceis é difícil, porque o povo, você vai precisar cavocar mais em determinadas áreas. O povo é muito envolvido com misticismo, com teologia da prosperidade, com teologia da libertação. Então, você vai enfrentar desafios até você chegar e peneirar a pessoa, né, e fazer um discipulado, e a formação de um líder realmente vai demorar. Mas eu li um livro que se chama Igrejas em Lugares Difíceis, e eu recomendo para quem quer começar um trabalho. Precisa filtrar bastante coisa desse livro, é da editora Fiel, no Ministério 9 Marcas, então vai ter lá, né, os tópicos mais calvinistas do livro, né? Então precisa filtrar algumas coisas. Mas eu achei muito linda a definição de pobreza que o autor faz. Que a pobreza, na verdade, é uma ruptura de relacionamentos diversos da pessoa. Então, é uma ruptura de relacionamento, primeiramente, com Deus, que todos nós temos, né? E que precisa ser consertado por meio da cruz. Depois, uma ruptura de relacionamentos familiares. Depois, uma ruptura de relacionamento com a sociedade. Depois, uma ruptura de relacionamento com sociocultural. Depois, uma ruptura de relacionamento com saneamento básico. Depois, uma ruptura de relacionamento com educação. Depois, uma ruptura... E assim vai. E todas essas rupturas de relacionamentos é o que gera a pobreza. E nós, como igreja, estamos ali para ativar essa transformação, né? E quando você vai com esse olhar dessa ruptura de relacionamentos, você está ali para, começando pelo relacionamento em Cristo, você reativar esses relacionamentos com a pessoa, né? Então, você começa
a olhar para a situação da pessoa com um olhar de misericórdia e ir atingindo todas essas áreas que estão quebradas. E com o olhar de misericórdia, é natural você começar atendendo às necessidades mais básicas, como, por exemplo, se é o alimento, né? Aí vai com essas rupturas que foram colocadas na pessoa. Exatamente. Mas sempre direcionando para Deus. Mas por que vocês estão fazendo isso? Por que você está aqui? Porque Deus mandou e Deus colocou a gente aqui para transformar essa realidade, né? Exatamente. Eu acho muito bonito que a gente fala aqui, né, no ministério e ora por isso muitas vezes, falar que a gente está ali para transformar a realidade daquele bairro, daquela comunidade, para que algum tempo aquele lugar seja um ponto turístico até que as pessoas vão ver o que Deus está fazendo, o que aconteceu, que aquele lugar, que era um lugar tão pesado, complicado, foi transformado num lugar novo, né? Uma coisa assim que caminha junto. O avanço do evangelho, ele gera também uma transformação em todas essas áreas. Sim. Então, por exemplo, eu fui visitar uma casa, a gente está com um trabalho muito forte de apoio às casas que estão caindo, que vem as enchentes, que vem os problemas, agora chegando o frio, né? E tem um irmão que está com câncer, e ele tá fazendo a quimioterapia, passa mal, precisa ir na casa da sogra para fazer as necessidades, porque na casa dele não tem banheiro, não tem lugar para ele dormir, ele dorme no chão. Então a gente tá com um projeto para reconstruir a casa desse irmão. E quando eu fui lá ver a casa desse irmão, fomos lá, fizemos as medidas, fizemos tudo, mas aí eu sempre falo para a equipe, nós não fazemos o projeto social sem a pregação do evangelho. Então, a gente pegou e quando eu estava falando com o irmão, eu chamei ele para sentar enquanto a gente estava vendo todas as coisas e eu falei, olha, eu vou te contar a história sobre um irmão que construiu a casa na areia e um irmão que construiu a casa na rocha. Ali deu a brecha e pronto. E ali foi, né? E o irmão aceitou Jesus, aceitou fazer um discipulado e ali a questão está caminhando, né? Por isso é importante a gente tá fazendo toda essa compreensão. O desafio para a igreja mãe diante da comunidade é não só parar no estágio do alívio, porque muitas vezes as pessoas querem só parar no estágio da doação ou de um primeiro impacto, mas nós que estamos no campo, nós precisamos de pessoas que vão estar lá continuamente, fazendo o discipulado, vão estar lá nos ajudando com a obra, nos ajudando com o culto, nos ajudando com no dia a dia, né? No dia a dia, com o que nós precisamos. Porque o estágio do alívio, ele é só um primeiro estágio. Nós vamos aliviar a fome, nós vamos aliviar a dor, nós vamos aliviar. Mas depois nós precisamos do acompanhamento, nós vamos precisar... Eu ouvi o testemunho do irmão que escreve esse livro, inclusive ele falou, o lugar mais fácil onde eu conseguia as coisas era com os crentes, né? E daí ele falou, mas por quê? Porque comigo não havia nenhum tipo de trabalho depois do alívio. Então o que hoje a gente tem trabalhado no Parolim é vamos trabalhar uma trilha depois do alívio. Depois que o alívio é dado, o que nós vamos fazer? Então, para quem trabalha com comunidades carentes, essa é uma dica que eu dou. Depois que o alívio é dado, dê continuidade ao trabalho com essa pessoa. Faça um sistema, e nós seguimos aqui com a BASC, nosso Ministério de Ação Social. Nós temos todos os cadastros, damos continuidade. Todas as famílias que estão nos nossos projetos sociais, nós acompanhamos, nós seguimos, nós temos um protocolo de serviço e damos ênfase à pregação do evangelho, acima de tudo. Porque a comunidade carente, ele usa nesse texto o nosso objetivo é fazer com que a pessoa que chegou lá, toda quebrada, arrebentada, ela possa virar um novo plantador de igreja. Esse é o nosso objetivo. Sim, claro. E muitas pessoas olham para essa pessoa, puxa, essa vai ser a pessoa que talvez no futuro vai ser batizada, tal, não sei o quê, e vai ser só a pessoa que vai empilhar a cadeira no futuro. Mas não é assim que o nosso olhar tem que ser. O nosso olhar tem que ser a transformação do evangelho completa. Assim que foi com os discípulos. Sim, com certeza. Né? E no final você vai ver, Jesus escolheu quem? Homens iletrados, pescadores, pessoas simples, para realizar a obra. Né? Então é muito bonito ver isso acontecer, até porque
é muito diferente, na verdade, do contexto de muita gente, né? Mas Sim. a gente vê esse desprendimento das pessoas de saírem das suas casas, de não só líderes, pastores, mas mesmo os voluntários. E ao invés de simplesmente pensar assim, não, eu vou lá, eu vou entregar uma cesta básica, eu vou entregar uma comida, vou pagar uma conta, eu volto para minha casa, então eu fiz o meu bem social, me calou a consciência, estou bem. Não, mas e a continuidade disso? Porque, faço isso um mês e acho que estou bem, fiz uma boa ação. Sim. Mas aquela família vai precisar de mais ajuda. E não só do assistencialismo, mas ajudar aquela família a daqui a pouco poder ajudar outras famílias também, na verdade. Então você vai construindo um processo para isso acontecer, tanto espiritual como socioeconômico também, né? Exato. Exatamente. Tem um irmão que está trabalhando com a gente lá, que para mim é um grande exemplo. Ele começou na ajuda, se tornou voluntário na nossa igreja hoje, e ele passou por momentos em que ele não conseguiu ir lá estar como voluntário, mas ele tem uma empresa em que ele precisa contratar mão de obra. Uhum. Da onde que ele contrata? Do Paraná. E ele abençoa. E quando ele leva para as viagens que ele precisa, né, ele discipula o pessoal do Paraná. Uhum. E é lindo demais ver o jeito que esse pessoal volta. Volta transformado. Ai, que legal. Né? Então, é bonito demais. É um trabalho desafiador. Eu peço orações. Claro. E a gente passa por muitas coisas. O Lucas esteve acompanhando poucas e boas aí que a gente passou, né? Verdade. Mas é um trabalho lindo. Deus tem coisas grandes demais. E eu incentivo. A gente precisa entrar nesses lugares e levar a luz de Cristo, né? E quem quiser conhecer um dia lá o projeto ou participar de um dos cultos, os cultos são aos domingos, né? São aos domingos, a gente faz às 5 horas da tarde. O endereço é Rua Professor Plácido de Silva, 860, no Parolim. E a gente tem as nossas redes sociais, né? Congregação PIB Campus Parolim. Você pode nos seguir no Facebook, Instagram, fazer o contato com a gente, né? E a gente vai estar junto. Amém. Obrigado por essa conversa, Pedro. Fantástico ver o que Deus está fazendo. Pode contar com as nossas orações, trabalho, apoio, voluntariado, o que precisar, e tamo junto. Amém. Obrigado pela oportunidade, Lucas. Deus abençoe, pessoal. Tamo junto. Obrigado. Até o próximo OneCast.